consumo bastante rede social, eu gosto muito do Instagram, eu gosto muito daquelas páginas de conteúdo de dicas de lugares. Como eu sou mãe, 3 filhos, então a gente sempre tá procurando um lugar pra ir. Então Sampa Dicas, páginas adoro. super conhecidas aqui de São Paulo. E eu não via isso lá na cidade onde eu moro, né? Que é Ferraz de Vasconcelos. E eu achava essa dificuldade de achar lugares. E assim, por mais que a cidade seja pequena, tem coisas bacanas. Porém, mal divulgadas. Então foi essa a minha intenção na pandemia, criar uma página unicamente para divulgar lugares para pessoas como eu, que são de lá. Ah, não preciso ir para Suzano, para Mogi. Aqui em Ferraz também tem lugares legais. Desde pequena, minha mãe fala que desde os 9 anos, quando a professora deu um trabalho perguntando o que a gente queria ser quando crescesse, eu sempre falei que queria fazer direito. E o meu foco sempre seguir na carreira da Polícia Civil, sempre foi o meu sonho. E todo mundo teve que se reinventar. Quando a galera descobriu que podia fazer um monte de coisa na Onde mídia, a lanchonete da esquina viu a necessidade de ter um Instagram, de ter fotos dos seus produtos, que até então ninguém via essa necessidade. As pessoas ainda eram... não estavam tão antenadas às redes sociais. Achavam que o panfleto... Aí veio essa necessidade. E lá na nossa cidade, houve muita necessidade. Foi onde ele montou uma empresa em parceria com um amigo dele, de social media e criação de conteúdos para a internet. E, em paralelo, eu dei a ideia da página, ele falou, vamos criar? Ele criou lá o Instagram, tudo pra mim, que até então eu não sabia nem mexer. Eu sabia consumir. Então, como eu falo, a gente cria, né, a marca com um objetivo. A marca O Que Encontrar foi criada para ser uma página de dicas. Perfeito. Aí a gente foi vendo a necessidade do nosso público. Em paralelo, sempre ele me auxiliando com a página, ele tinha a empresa dele, que é a agência, né, de criação de conteúdo dele, com o parceiro dele. E nos próprios clientes dele, a gente via a necessidade de ter alguém, um porta-voz da empresa. Eles procuram, eu tô interessado em fazer divulgação. Aí a gente já pergunta, qual é o seu tipo de interesse? É divulgação nas redes sociais ou é divulgação nas telas de anúncio? Cada feedback que eu recebo de um cliente, de um parceiro, né? Eu não costumo chamar de cliente, eu chamo parceiro, né? Eu falo que eu fecho parcerias. Cada feedback, nossa, trouxe... O vídeo que vocês fizeram gerou muito engajamento, muitas mensagens que eu recebi, né? O parceiro falando, querendo saber mais sobre o nosso trabalho, sobre o nosso negócio. E isso faz eu querer cada vez mais me aperfeiçoar, melhorar cada vez mais para entregar com excelência esse tipo de conteúdo. Eu sou a Érica de Paula, eu sou a criadora, né, da página O Que Encontrar. Sou mãe, tenho 3 filhos, cada um numa fase diferente, um adolescente, uma criança e um que está saindo da fase do bebê, indo para a fase mais de criança. Sou mãe, mulher e agora nesse ramo do empreendedorismo, né? Sou formada em Direito. Trabalhei durante 8 anos na área pública, lá na prefeitura da cidade onde eu resido. E assim, na pandemia a gente meio que se reinventou e agora eu estou nesse segmento aí do mundo digital, empreendendo nessa área. Qual a missão e a finalidade do seu trabalho? Na verdade, assim, a página O Que Encontrar começou com um aleatório, né? Eu seguia muitas páginas aqui de São Paulo que dão dicas de lugares e eu vi a necessidade de levar isso para minha cidade, que eu sou de Ferraz de Vasconcelos, uma cidade meio fora aqui da grande São Paulo, né? Não tem tantas coisas e eu achei interessante ter uma página que mostrasse que lá também tem coisas legais. E daí foi tomando o rumo, o caminho, né? E agora eu vejo necessidade do comerciante local, do prestador de serviço, de divulgar a marca dele, de consolidar, de elevar, né, a marca dele nas redes sociais. O que faz o seu trabalho ser único? Eu acredito que, assim,
a dedicação que a gente dá a cada vídeo é um vídeo que a gente se propõe, aquela marca, a gente elevar ainda mais, mostrar no geral, desde a estrutura do local, a localização, o diferente o local fornece, a marca fornece para os seus clientes finais, né? Então eu acredito que isso torna o nosso trabalho ser único, né? Nesse sentido, da qualidade. Eu gostaria de ser lembrada principalmente, né, pelos meus filhos, que é o foco principal da minha vida, né? Como uma pessoa que eu consegui educar, torná-los grandes pessoas de caráter, né? E na área profissional eu quero ser lembrada assim, pessoa poder lembrar e falar assim, eu contratei o serviço dela e eu obtive os resultados que eu esperava, criar notoriedade, né, nesse segmento, e seria mais ou menos isso. Levar informação de qualidade e ajudar na divulgação dos pequenos comerciantes é o propósito que essa mulher poderosa, incrível, uma mega comunicadora tá aqui na minha frente para trazer hoje de conteúdo para você que tá aqui assistindo o episódio da Fábrica de CEOs Empreendedorismo na Prática. O legado que ela quer já deixar aqui registrado no nosso programa, na vida dela e principalmente nos negócios que ela está construindo é: não se acomode. Você é capaz de fazer coisas novas e vai descobrir um mundo lindo se você tiver coragem de começar. A expectativa que ela tem aqui com a gente é gerar notoriedade, confiança na marca e ter alcance. Mas eu vou contar um segredo para vocês. Ela já tem muita notoriedade, mas ela quer trazer aqui para você que agora ela é uma empresária, uma empreendedora assim, ó, que não é só nas mídias, não. Eu vou trazer essa novidade para vocês verem o que é. O que a gente vai deixar aqui, que a Érica pediu, né? Ela falou assim, olha, os meus 3 principais desafios de hoje, Glê, e se você puder, você vai me ajudar aqui em tempo real no nosso programa a entender como é que eu faço 1. Aprender como gerenciar a empresa. Afinal, né, gente, a gente sabe que gestão é o que faz realmente o nosso negócio crescer. Gestão é o que faz a nossa empresa ser sustentável em curto, médio e longo prazo. Então, excelente, viu? Adorei. 2, contratação. Olha, contratação tá dentro de gestão e eu acho que é uma das coisas mais difíceis que tem na parte de gestão. E 3, que é liderar pessoas. Gente, fazer empresa é fácil, viu? O difícil é lidar com pessoas, e é por isso que eu bato na tecla aqui da Fábrica de CEOs que não importa se você sabe a técnica, você sabe operacionalizar, você sabe fazer seu negócio acontecer, mas se você não entende de pessoas, você não entende absolutamente nada de negócios. E eu vou começar esse programa trazendo essa pessoa, fazendo essa apresentação com o slogan agora da marca dela, que é: do céu ao digital. Conteúdos que elevam a sua marca. Seja muito bem-vinda, Érica! Que pra mim vai ser pra sempre Érica de Ferraz para o mundo. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, gente. Eu que quero agradecer já pelo convite. Isso que eu ia falar. Poder fazer parte desse podcast incrível. Amo o conteúdo, amo tudo aqui, o espaço, tudo. Sabe por que eu falei obrigada pelo convite? Chuta. Não sei. Adivinha quem fez o meu convite? Quem? Quem é que veio aqui me conhecer? Ah, sim. É que de antemão, né, Você que começou. Eu vi no Instagram o espaço de vocês aqui do Colabora e achei incrível. Achei que tinha que ter esse conteúdo na minha página. Vamos contar isso pro pessoal? Vamos, com certeza. Olha que coisa boa, gente. Olha como o inconsciente traz, né? Vocês viram? Obrigada pelo convite. Por quê? Porque a gente lançou aqui o Colabora, que é o escritório da Fábrica de CEOs, que a gente tá aqui em Santo André, no ABC. E a Érica, ela é uma influenciadora, cara. Por isso que eu falei assim, de Ferraz para o mundo, sim, né? Porque ela é de Ferraz de Vasconcelos. E ela começou a fazer influência, marketing digital, sim, propaganda pros comerciantes lá de Ferraz, locais. E aí ela viu o Colabora, a gente não tá em Ferraz, a gente tá no ABC. Ela entrou em contato com a gente diretamente no Instagram do Colabora, se
se oferecendo pra vir fazer propaganda pra gente. Olha que coisa linda. E aí foi um convite. Ela veio mesmo, foi incrível o material. Depois eu vou mostrar aqui pra vocês. Veio ela, veio o marido dela e ficou maravilhoso. A gente teve um alcance incrível no material, né? Fico super feliz. Ah, eu que agradeço. Esse é o nosso ideal, né? Levar notoriedade para as marcas, fazer com que mais pessoas conheçam aquele espaço, aquele comércio, aquele serviço prestado com qualidade. E de uma forma humanizada, né? Sim. Não é uma propaganda Não, a gente feita, tenta roteirizada, né? de um jeito que passe naturalidade com a minha visão pro meu público, a Muito visão que eu legal. estou tendo do lugar. Muito legal. E aí, por que mudou de Ferraz para o mundo e agora do céu ao digital, conteúdos que elevam sua marca? De Ferraz para o mundo começou porque, assim, a gente começou meio que na pandemia, né? Eu consumo bastante rede social, eu gosto muito do Instagram, eu gosto muito daquelas páginas de conteúdo de dicas de lugares. Começou mãe, 3 filhos, então a gente sempre tá procurando lugar pra ir. Então eu Sampa Dicas, páginas Adoro. super conhecidas aqui de São Paulo. E eu não via isso lá na cidade onde eu moro, né? Que é Ferraz de Vasconcelos. E eu achava essa dificuldade de achar lugares. E assim, por mais que a cidade seja pequena, tem coisas bacanas, porém mal divulgadas. Então foi essa a minha intenção na pandemia, criar uma página unicamente para divulgar lugares para pessoas como eu, que são de lá. Ah, não preciso ir para Suzano, para Mogi. Aqui em Ferraz também tem lugares legais. Então foi basicamente isso. Só que aí foi tomando uma proporção, graças a Deus, né? Que a gente, cidades vizinhas começaram a chamar a gente também para fazer esse mesmo conteúdo. Então eu vi a necessidade de Ferraz ao mundo. Tô aberta pro mundo pra Foi sem levar a querer, nossa você marca. escreveu ali e colocou Sim. pronto. Sim, eu acho que a gente fala que foi meio que sem querer, que nem eu falo, eu criei a página sem querer, mas eu acho que tudo tem um caminho, propósito. tudo. Pra eu estar aqui hoje, não foi Pois aleatório. não é? E eu lembro no dia que vocês vieram, gente, o marido dela tá aqui sentadinho com a gente, né? O Clê provavelmente vai pôr a câmera ali do fundo, ó. Se você quiser, dá um oi pra câmera lá do fundo, ó. O marido dela tá aqui, veio com o marido, veio ela. Foi incrível o material que eles fizeram pra gente, eles roteirizaram tudo. A gente não teve, assim, ó, eu que sou empresária, eu sei do trabalho que é eu parar, explicar, falar o que eu quero que fale. Não, eles que entenderam o melhor jeito que eles iam fazer aqui o material pra divulgar o Colabora e fizeram, né? Eu fico muito feliz. Eu agradeço demais. Imagina. E foi exatamente pelo profissionalismo que vocês mostraram pra gente aquele dia que eu fiz o convite pra você vir aqui contar a tua história. Incrível. E não se esqueça, esse programa é teu. Quanto mais verdade a gente levar pro mundo, as pessoas que estão aqui assistindo a gente, elas sabem que o nosso programa é literalmente de verdade. É tipo assim, não são só os louros, né, do empreendedorismo, é principalmente as dores, os desafios, pra galera que tá em casa e que de repente ainda não conseguiu empreender, ter a coragem de empreender junto com a gente. Sim. Né? Porque o nosso país é muito mais empreendedor do que a gente imagina, né? Com certeza. E a gente não fala. Então, qual foi o começo dessa linda história, não empreendedora, mas profissional da Érica? Minha carreira profissional, né, começou desde o meu primeiro ano na faculdade. De Direito. Gente do céu. Eu, desde pequena, minha mãe fala que desde os 9 anos, quando a professora deu um trabalho perguntando o que a gente queria ser quando crescesse, eu sempre falei que queria fazer direito. E o meu foco sempre seguir na carreira da Polícia Civil. Sempre foi o meu sonho. Aí terminei o colégio, fui direto para a faculdade de Direito, fiz os 5 anos da faculdade, sempre com esse foco de seguir carreira dentro da Polícia Civil, que era o meu objetivo. Só que a gente faz um plano e Deus faz outros planos nas nossas vidas, né? No último ano da faculdade eu engravidei do meu filho mais velho e aí minha vida foi tomando um outro segmento. Eu não consegui concluir a faculdade, o meu curso junto com a minha turma, porque eu terminei, o Miguel nasceu bem em novembro, bem nas provas finais de conteúdo, não consegui fazer formatura. No último ano? No último ano. Nossa! Eu engravidei dele, e aí foi tomando outro contexto, né? Aí depois que você vira mãe, né, a gente fala que a gente é outra pessoa. É uma segunda mulher. Com certeza, e eu sou a realidade disso, porque depois que eu me tornei mãe, aí minha cabeça mudou. Aí eu já não tinha mais tanta certeza se eu queria seguir para essa área da Polícia Civil. Só que assim, eu já estava com um curso, uma faculdade de 5 anos, que é um curso bem extensivo. Então eu vi a necessidade de eu fazer alguma coisa ainda na área. E eu sempre gostei muito dessa área, né? E aí eu comecei a fazer estágio.
quando eu estava no primeiro ano, né, da faculdade, eu comecei a fazer estágio dentro da área jurídica, né? Eu trabalhei aqui no Ipiranga, era uma parte de direito civil, né? A gente fazia muito no escritório inventário, separação. Aí nesse escritório eu trabalhei por 3 anos. Depois eu prestei concurso para ser estagiária na prefeitura de Arujá, que era mais próximo de onde eu moro, né? Que é de Ferraz ainda? Lá Arujá, é mais perto? É mais perto, porque eu rodava São Paulo, né? Eu moro em Ferraz, fazia faculdade em Mogi e fazia estágio aqui no Ipiranga. A minha vida era assim, durante 3 anos. Aí eu prestei essa prova para ser estagiária na prefeitura de Arujá, passei. Inclusive, quando eu engravidei do Miguel, eu era estagiária lá. Aí lá eu fiquei por 1 ano, dentro do fórum de Arujá. Aí depois que o Miguel nasceu, eu não quis mais trabalhar, quer ficar lambendo a cria. Aí eu virei dona de casa e mãe por um bom período, né? E é um bom trabalho. E bota trabalho, É isso que eu ia falar. 24 horas. E aí depois houve uma vaga na prefeitura da minha cidade, que foi em Ferraz, para ser estagiária ainda. Como eu ainda não tinha OAB, não tinha prestado OAB, eu me formei e fiquei ali, só com bacharel em Direito. E aí eu fui trabalhar na prefeitura como estagiária ainda dentro da Secretaria de Habitação. E por lá eu fui ficando, aí me especializei em Direito do Consumidor. Trabalhei por 3 anos dentro do PROCON da minha cidade. E ao todo na prefeitura foram 8 anos e meio. Aí eu engravidei depois da minha segunda filha, da Luísa. E logo depois veio a pandemia e vi aquela necessidade, acho que não só eu, como várias pessoas, de se reinventar. E foi daí que eu também tive meu segundo casamento, né, que é com o Eliabe. Ele já vem dessa área de audiovisual, ele sempre trabalhou em TV. Então, abriu um outro leque dentro da minha cabeça, né, outras oportunidades. E ele montou uma empresa junto com um sócio dele de social media nessa época da pandemia, porque foi a busca, né? Acho que foi o período em que as redes sociais foram mais acessadas, né? E todo mundo teve que se reinventar. Quando a galera descobriu que podia fazer um monte de coisa na mídia, a lanchonete da esquina viu a necessidade de ter um Instagram, de ter fotos dos seus produtos, que até então ninguém via essa necessidade. As pessoas ainda eram, não estavam tão antenadas às redes sociais. Achavam que panfleto. Aí veio essa necessidade, e lá na nossa cidade houve muita necessidade. Foi onde ele montou uma empresa em parceria com um amigo dele, de social media e criação de conteúdos para a internet. E, em paralelo, eu dei a ideia da página, ele falou, vamos criar? Ele criou lá o Instagram, tudo pra mim, que até então eu não sabia nem mexer. Eu sabia consumir, mas não... Você tinha o seu Instagram pessoal? Tinha o meu pessoal, tá. Mas aí a página foi daí. Em paralelo com a empresa dele, a gente criou a página, que ele sempre me ajudou, ele que cria os conteúdos, né? Eu dou a cara, mas por trás é todo o trabalho dele. É meu sonho, viu? É meu sonho, viu? Todo o trabalho é ele. Desde a gravação, a edição, tudo, aí é com ele. Ele é o teu assistente digital. Ele é meu assistente. A página leva, né, a minha cara, mas o trabalho maior por trás é dele. A cabeça em si, de toda a estratégia, sim, do conteúdo é dele. Aquelas edições, todo o trabalho é tudo ele. E ele é uma pessoa, assim, muito minuciosa. Ele não gosta de entregar qualquer tipo de conteúdo. O vídeo pra ele tem que estar perfeito. Muito legal. Eu acho. Muito legal. Se a galera quiser conhecer a tua página, qual que é? É @oqueencontrar. O que encontrar. Quando nós criamos, era o que encontrar em Ferraz e região. Aí, como eu te falei, como teve muita procura... quando começou era @o que encontrar em Ferraz e região. Caracas, que gigante! Entendi! Aí, com 7 meses da página... Vocês falaram, não, estamos limitando. Depois de ter vários convites de comércios de cidades vizinhas, como Suzano, Poá, Mogi, a gente falou, a gente não pode limitar, né? Então a gente deixou só o que encontrar de Ferraz pro mundo. Que legal, hein? E cadê o maridão? Tem foto dele aí, Clê, pra gente mostrar pro pessoal? Que legal, Érica. E hoje, da página O Que Encontrar... Olha lá. Isso, na verdade, antes de eu entrar na outra pergunta. Vocês comem? Todo mundo faz essa pergunta. Todo mundo faz.
A gente come. Não necessariamente tudo, às vezes, que são. Olha lá, maridão de drone na mão. É o piloto do drone da página. Gente, que coisa gostosa. E vocês estão juntos há quanto tempo? Inclusive, essa semana a gente fez 7 anos de casado. Os filhos. 8 anos juntos, 7 anos de casado. É o Miguel mais velho, a Luísa e o Henrico. Nossa, o Miguel já é um meninão. Já tem 17 anos. Então, você faz 17 anos que você tá formada, basicamente? Sim. Nossa, colabora. Colabora, aproveitou, fez uma propaganda aí do Colabora, isso aí. Isso aí. Então, e aí, a pergunta é, da página, sim, vai permanecer a página? Sim. E essa migração que você tá fazendo realmente pra empresa? Conta pra mim, pra eu conseguir entender, inclusive, seus desafios. Então, como eu falo, a gente cria, né, a marca com um objetivo. A marca O Que Encontrar foi criada para ser uma página de dicas. Ponto. Perfeito. Aí a gente foi vendo a necessidade do nosso público. Em paralelo, sempre ele me auxiliando com a página, ele tinha a empresa dele, que é a agência, né, de criação de conteúdo dele, com o parceiro dele. E nos próprios clientes dele, a gente via a necessidade de ter alguém, um porta-voz da empresa. Que nem nós temos um cliente nosso lá em Ferraz, uma loja grande de utilidade doméstica, onde nenhum dono e nenhum funcionário quer aparecer nas câmeras. Nossa. E você ir gerar o conteúdo só de produtos, não é um conteúdo que chama a atenção do público. O público não quer só ver conteúdo, quer ver pessoas. Instagram é uma rede social de pessoas. Então a gente foi vendo a necessidade de cada cliente em ter uma pessoa falando sobre aquela marca. Perfeito. Foi aí onde eu entrei, também em paralelo junto com a empresa dele. Aí, com o passar do tempo, foi se expandindo, graças a Deus. Se rompeu, né, essa sociedade. E a gente viu que O Que Encontrar já ganhou tanta notoriedade, tanto como página e como ficou a minha marca registrada. Você virou uma apresentadora, né? Isso. Eu falo que é comunicadora, né? Tem o slogan que eu uso na minha página, que eu sou a voz para a sua marca. Que lindo! Porque a gente foi vendo, e é muito grande essa necessidade. Porque as pessoas, às vezes, elas têm dificuldade em falar. Não que eu fale super bem, ainda não alcancei esse topo. Mas a gente viu essa dificuldade, foi aí que a gente expandiu. Ao Que Encontrar hoje não é só uma página de dicas, é uma agência de criação de conteúdos para as redes sociais. Ah, então na própria marca, vocês, digamos, que fizeram esse reposicionamento Sim. pro negócio em si. Então é O Que Encontrar, dicas e mídias, né, que a gente fala. Entendi. Porque além das dicas, nós criamos conteúdo para redes sociais, né, para marca, para comércio, para serviço, e também temos as telas, né, as telas de anúncios que a gente começou a implantar lá na nossa cidade, que são telas de mídia indoor, onde a marca ela vai ganhando visibilidade, né? A marca que faz o anúncio, com vocês. que faz o anúncio com a gente. A gente coloca as telas em lugares estratégicos de movimentos, que nem os maiores movimentos são academia. Hoje em dia a academia tem um fluxo muito grande. A gente tá com tela em 2 academias diferentes lá em Ferraz, são as 2 maiores. E fica a tela de anúncio e passando os anúncios das marcas. E aí, o que gera? Visibilidade para aquela marca. Muito legal. Às vezes, uma marca que não é tão conhecida, você tá lá na esteira, você vê, nossa, essa marca. E com o tempo vai batendo na tecla da pessoa, mostrando todo dia aquela marca, onde a marca vai ganhando notoriedade e visibilidade. Muito legal. E você pode trazer pra gente como que é o trabalho? Como que é a venda? Então, assim, você chega numa padaria lá de Ferraz. Sim. E oferece qual o serviço? Como que é? Então, normalmente, quando eu comecei lá atrás, eu mesmo, né? Eu pesquisava no Instagram lugares, serviços, assim, que eu achava que valia a pena ser divulgados, que nem aqui o Colabora. Eu vi o Instagram, achei super bacana. Falei, não, é um lugar que as pessoas precisam conhecer. O que eles querem, o objetivo deles é um lugar, é uma coisa bacana. Ter um espaço para as pessoas criar conteúdo, planejar reuniões, eu achei super incrível. Então, aí, como eu fazia, né? Eu mesma entrava em contato com a empresa, com o comércio, mandava mensagem explicando qual era o meu tipo de trabalho, e se a pessoa tinha interesse em ter a divulgação daquele lugar, daquela marca na minha página. Perfeito. Começou assim. Hoje, graças a Deus, a gente tá com um funcionário, aí tem uma pessoa que trabalha para mim nesse sentido, ela tá sempre antenada no Instagram, vendo lugares que estão para
para abrir, né, novidade lá na região, ou tanto para cá, para São Paulo. E a gente sempre encaminha, né, mensagem. Só que agora, como assim, a gente tá com um número um pouco maior de seguidores, então até a recepção para nossa mensagem, agora a gente vai percebendo que é diferente do que lá atrás, quando eu comecei, que eu tinha 2.000, 3.000 seguidores. Vai mudando, né? Vai mudando. Eu já falei, eu tô decidida, eu vou ser famosa também. Meu, só fico no backstage, ninguém me dá valor. E não é, Érica? Infelizmente, Hoje essa é a em realidade. Quando a gente começou com a página, o objetivo era divulgar em lugares assim, de restaurantes, né? A gente não cobrava. Era comércio em si. Isso. A gente não cobrava, era só permuta. Porque assim, se eu vou divulgar o seu restaurante, eu preciso mostrar que eu tô consumindo o seu produto. Como Muito eu vou legal. divulgar e eu não consumo? Aí você falava assim, maridão, quero numa sexta-noite comer aquela comidinha boa. Vamos lá. Vamos lá. Era isso aí, boa. Mas aí as pessoas, no começo, lá atrás, lá em Ferraz mesmo, tinham muita dificuldade ainda dos comerciantes ter essa visão, né? Nem por Acha permuta. que não é nem importante, não é? Nem por permuta. Nem por permuta. Às vezes aceitava, porque eles achavam que era inviável, que é um desperdício, né? Nossa, que não é... você vai gastar R$200 Isso. aqui. Aí hoje em dia, eles procuram a gente. Pessoas que E lá hoje- atrás não quiseram, E hoje você procuram. cobra. Hoje eu cobro. E aí, como que você faz o serviço do digital é uma coisa. Sim. Pra colocar a marca deles no painel é outra ou não? É outro tipo de... A gente, quando a pessoa procura no nosso WhatsApp, né? Eles procuram, eu tô interessado em fazer divulgação. Aí a gente já pergunta, qual é o seu tipo de interesse? É divulgação nas redes sociais ou é divulgação nas telas de anúncio? Aí a gente direciona a pessoa pro setor responsável que ela quer. Entendi. Quando são são as- compras diferentes. Quando é a tela de anúncio, a gente já direciona para a pessoa responsável, que ela passa toda a relação de telas e endereços onde nós temos, qual é a estrutura, né, para arte, para rodar na tela, valor, o pacote, né, que são pacotes mensais. Aí é esse patamar. Agora, quando a pessoa está interessada em divulgar na página, aí a gente já tenta entender qual é o segmento, eu tento puxar toda a história do local para fazer uma coisa bem bacana, né? Uhum. Aí a gente marca o dia da gravação, antigamente só ia eu e ele, hoje a gente vai com uma equipe, a gente grava tudo certinho, ele edita, depois eu gravo o áudio, né, com as principais informações do lugar, que eu procuro saber também, a história do lugar, para ficar uma coisa bem interessante. Marca o dia da postagem, a gente posta em collab, né, o nosso arroba em collab com o arroba do local, e aí Muito legal. a gente deseja sucesso com a marca. Então deixa eu te fazer uma pergunta já como influenciadora, não dos lugares que você divulga, Sim. mas como uma líder de opinião para quem agora tá assistindo a gente, tem vontade de ser uma influenciadora, um influenciador e não sabe direito como. Você consegue dar dicas? Abre algum tipo de página, na própria página, para não ficar, talvez, uma blogueiragem que não gera resultado nenhum? Eu acho que o principal para quem quer começar é você ter o seu nicho, você saber qual é o seu perfil, o que você quer falar a respeito. É o principal, porque você ficar falando coisas aleatórias, cada dia você mostrar a rotina de vida, no outro dia você vai mostrar outra coisa, produtos para cabelo. Então, você ter um objetivo, qual é o seu nicho, o que você quer trazer principal para o seu público. Você tem isso, você vai sempre se atualizando, que nem o meu objetivo era trazer dicas. Então, eu passava metade do meu dia procurando lugares, vendo lugares novos, o que tá bombando, qual o tipo de segmento que as pessoas procuram mais. Eu, particularmente, eu gosto de levar bastante conteúdo de lugares para ir com criança. Como eu sou mãe de 3 e os meus 2 menores têm 6 e 3 anos, eu vejo muita dificuldade em achar programas, né, aos finais de semana para fazer que caibam a família toda, que dê para a família toda. Então eu gosto de gerar esse tipo de conteúdo também, que eu vejo que tem muita procura. Entendi. Lugar para viajar, que tenha lugar para criança se divertir, não só os adultos. Que a gente também vai em muito restaurante, que é bacana para mim e pra ele, mas não tem uma área kids. Uhum. Aí você imagina levar uma criança de 3 anos, o meu, Uhum. que ele é super agitado. Então tem lugar que não cabe, não comporta. Então eu gosto de levar esse tipo de conteúdo. Então eu meio que já nichei o meu segmento. Entendi. Então, aí é uma pergunta pessoal minha, Sim. tá?
você falou assim que é importante saber o que quer falar. Isso. Muitos profissionais do marketing digital falam para desenhar o avatar. Então, não é necessariamente o que quer falar, mas é para quem quer falar. Isso. E o que você está dizendo, não. É, na verdade, o que você quer falar. E aí, todo o público que tiver interesse nisso que você quer falar, as pessoas vêm. Independente se é um idoso, se é uma criança, se é uma mãe, se é um adolescente. É isso? Isso, exatamente isso. Eu acho que você tem que focar qual vai ser o seu público. Para quem você quer levar o seu conteúdo. Aí, no que você escolhe o seu perfil, você já vai escolher qual vai ser seu público. Ah, então também escolhe o público que você quer falar. Sim, que nem como a minha página é uma página de dicas, onde eu quero dar dicas de lugares e divulgar comércios locais. Então eu acredito assim que é um público, o meu público atualmente, o público maior é de 24 a 60 anos. Quando eu pego lá os meus insights, eu procuro ver o meu público maior. É nessa faixa etária. São pessoas nessa idade que procuram esse tipo de conteúdo. Entendi. Então é mais ou menos isso. A pessoa saber para quem ela quer falar. E ela se especializar naquilo. Procurar sempre estar se reinventando. Você falar a linguagem do seu público. Muito legal. Eu vou virar influenciadora de viagens. Bacana. Que eu adoro, né, Cleiton? Mostrar os hotéis, as viagens que eu faço. E tem bastante procura sobre isso. E paralelo a isso, falar de empreendedorismo. Show de bola. Acha que dá certo? Dá. Acha que dá certo, marido? Me ajuda a produzir isso? E aí, ó, uma dor aqui, ó. Troca de mentalidade de CLT para empresária. Sim. Ainda não se acostumou com a nova profissão. Que na verdade não são só 2, são 3 aqui, pelo que eu tô vendo. Que foi de CLT para influencer, né? E de influencer agora para empresária, que você tá junto no negócio com o teu marido. Como que você enxerga essas 3 coisas aqui na tua cabeça? E ainda tem uma 4ª, que é mãe. E uma 5ª, que é marido. Mãe, não é isso? Mulher, esposa e dona de casa. É difícil. Assim, é difícil pra mim me ver hoje. Quase chorou aqui, é difícil pra mim, viu, gente? É difícil hoje eu colocar na minha cabeça assim, eu sou empreendedora. Porque eu sempre vim, como você disse, do CLT, eu sempre trabalhei para os outros. Filha, você tá num programa de podcast que chama Empreendedorismo na Prática. Você é mais que empreendedora. Você é um sucesso. Ah, obrigada. A gente vai... Porque assim, como eu falo, que foi uma coisa assim, muito diferente da minha vida do que eu sempre fiz. Né? Eu vim, jurídico, né? E eu vim os meus pais sempre foram empreendedores. Só que antigamente a gente falava comerciantes, né? Ah, por isso que você dá dicas de comércio. O meu pai e minha mãe sempre, eu cresci dentro dos comércios. Eles sempre trabalharam no ramo de avícola, né? Antigamente tinha avícola. Érica, a gente precisa contar essa história. Eu pequenininha, meu pai me levava pra avícola, porque não tinha com quem deixar, né? Eu me revezava entre a avícola do meu pai e da minha mãe pra ficar o resto do dia depois que eu saía da escola. Eu sempre vi meu pai e minha mãe, assim, na correria de serem comerciantes, né? A gente falava antigamente. Hoje em dia a gente usa o termo empreendedor. Mas eu vim e eu falava que eu não puxei pra nenhum dos dois, porque eu achava que eu não tinha jeito. No entanto, quando eu fui fazer vestibular, meu pai falava sempre pra mim fazer administração. E eu, não, vou fazer direito, porque eu não me vejo trabalhando por conta. Eu sempre falava isso. Não, eu não tenho jeito pra isso. E hoje, onde eu estou, né? O mundo dá voltas, não é mesmo? Voltas. É um segmento totalmente diferente do deles, mas é o empreendedorismo. Você tocar, você arregaçar a manga e fazer a sua empresa ir pra frente, porque senão... Ô, Érica, e quando você fala com os seus clientes hoje, você conta essa história? Para alguns, nem todos sabem. É mesmo? Nem Vamos todos. Então falar para eles? Nem todos sabem como é a trajetória, né? Se você pudesse, assim, agora, falar com todos os comerciantes de São Paulo inteiro. Nossa. Conta para eles. Eu vim desta família, eu sei o que vocês estão passando. Exatamente, eu sei as dores e eu sei do outro lado, né? Ser filha, que é abdicar de muito tempo. Que, assim, às vezes eles não tinham tempo, porque às vezes tem pessoas leigas que têm aquela noção assim, é dona do seu próprio comércio, você faz o que você quiser, você trabalha a hora que você quiser, e não é bem assim. Pelo contrário, você trabalha muito mais do que quando você é funcionário. Porque você dorme e acorda pensando nas dores da sua empresa. É isso.
E eu vi o outro lado. Eu sempre vi a correria do meu pai e da minha mãe. Meu pai, ele teve avícola durante 20 anos. Então eu falo que desde que eu me conheço por gente, meu pai é empreendedor. Hoje em dia ele não tem o comércio físico, né? Ele é representante comercial, mas ele é empreendedor da marca dele. Muito legal. E abdicar de final de semana, porque é um ramo de comércio que tinha que abrir aos sábados e domingos. Principalmente. Principalmente. Então a gente não podia fazer programação de sábado e domingo. A minha programação com os meus pais era de segunda-feira. Então você via suas amigas de escola todas passeando no final de semana e eu tinha que entender que os meus pais não podiam. Mas, por outro lado, né, aquele coisa de eles poderem estar presentes nas minhas reuniões de escola, porque quando você é funcionária, você vai falar assim, eu preciso sair porque eu preciso ir em reunião de escola. Você já não tem essa mesma liberdade. Mas, por outro lado, você abdica de muita coisa, sim. Muita coisa. Muita coisa. E o mais legal, acho, disso que você tá trazendo pra gente, ver se você concorda. Não sei se você já teve essa visão. Por você ter vivido isso, você sabe o quanto eles tinham que trabalhar pra fazer a gestão do negócio acontecer. E quem que fazia propaganda? Naquela época. E aí, olha só, você, de forma muito inconsciente, começou a fazer isso na tua marca, porque você sabe da principal dor do empreendedor e do comerciante é que são coisas diferentes. Ou eles fazem a gestão e trabalham e produzem e tal, e não sei o quê, ou eles fazem a propaganda, a influência e estão nas mídias, né? Exatamente. Eu acho que a principal Eu acho que uma das principais dificuldades do empreendedor é fazer a sua marca, o que você faz, chegar ao público que está procurando. Porque tem muito isso. A gente vê quando a gente faz os vídeos lá em Ferraz, os vídeos aleatórios que nós fazemos. Os vídeos de venda mesmo de vocês para os clientes, tá? As pessoas depois no direct vêm, nossa, eu não sabia que tinha esse serviço aqui tão próximo, que tinha esse lugar aqui tão próximo. É fazer a marca chegar ao público certo. Érica, você sabia que quando eu comecei a empreender, foi em 2012. E era só mato isso, né? A gente não... Exatamente. Eu que fazia a minha propaganda no Facebook. Eu que gerenciava o tráfego, pra você ter uma ideia. Né? Nem era ainda comum, sabe? Foi o começo. E aí surgiu uma empresa, na época, lá pra 2013, mais ou menos, 2014, que era tipo isso. Só que hoje é mais humanizado, né? A gente faz de uma forma mais humanizada. Ali não, a gente pagava uma mensalidade por mês. E ele criava, acho que 4 vídeos, um por semana, com um roteiro do que era a nossa marca. Então era tipo, literalmente um apresentador que gravava numa sala de chroma key e falava, aqui é o XYZO, venha fazer parte, blá blá blá. Que isso, na verdade, é o que vinha de... Lembra dos canais de televisão? É isso que eu ia falar, que nem na Gazeta, né? Que tem Não era? Um canal inteiro falando de várias propagandas. Sai uma propaganda, já entra outra. E você sabia que eu já fui garota propaganda? Sério? Não sabia. Nem eu lembrava. Shop Tour. Clê, Shop Tour, isso mesmo. É que eu acho que a gente nunca vai conseguir encontrar esse material. Se a gente conseguir encontrar, a gente vai subir na mídia. Aí eu ia no salão de cabeleireiro e falava, olá, venha fazer seus cabelos, porque eu também sou muito comunicativa. Muito. Legal, né? Aí vem disso. Eu acho que começou, esse trabalho começou daí. Mas você imagina quando os meus pais tinham a avícola lá em 99, nem 98 tinha. não tinha. Era só panfletagem e carro de som. E rua, né? Carro de som. Ovo, não é? Carro do ovo. Era o método que eles divulgavam. Que só legal, hein? Que orgulho, hein, maridão? Se você estivesse lá dentro, eu ia te fazer uma pergunta agora. Mas eu vou fazer uma pergunta e se não der pra ouvir, eu repito pra vocês. Você que viu esse potencial nessa mulher, assim? E falou, vou colocar você como nossa comunicadora? Eu vi o potencial dela porque ela é muito boa na escrita. Advogada, né, meu? Muito bem, a escrita dela é ótima. E igual eu falava pra ela direto, né? Tem muita repórter em televisão que eu conheço, que eu trabalhei aí em algumas emissoras, que ela fala melhor que essas repórteres. Aí, ó. Não dá pra ouvir, né, Clê? Posso repetir aqui pro pessoal? Posso? Hã? Deu pra ouvir, sim. Deu pra ouvir. O pessoal ouviu você também? Gente, porque aqui é assim, entendeu? É tempo real. Tempo real o negócio. Ó, mas você viu o que ele falou? Que muitas repórteres da própria televisão não conseguem fazer o que ela faz hoje. Ela nem lê SBT.
Muito legal. Mas eu vi o material que você fez aqui pra gente, ficou bom demais, cara. Quando ele vai em alguma determinada empresa, né, que chama pra fazer algum tipo de criação de conteúdo, né? Algum vídeo, às vezes, só institucional. Que é só mostrar os takes do local, né? Aí ele já vê a necessidade que aquela empresa tem em ter uma porta-voz, né? Aí ele já fala, eu tenho uma pessoa certa que vai falar tudo que vocês têm que falar aqui da empresa. Érica, que delícia, Aí hein? ele já chega, já falando, aquele lugar precisa de Então, você. uma pergunta que não quer calar. Como que é trabalhar com o marido? Tem os seus prós e os seus contras, Mas né? eu vou te dar uma percepção minha. O teu olhinho brilha. Desde a primeira vez que você veio aqui, parece que você se sente assim, ó, segura no que tá acontecendo. Eu falo que isso é o lado bom, né? Porque você trabalha com alguém que você conhece. Não que a gente fala que conhece 100%, porque a gente nunca conhece. Nem conhece a gente 100%, né? Mas você te passa aquela segurança do que você tá com uma pessoa que não é lá do seu âmbito familiar, né? Porque Mas ao mesmo tempo tem o seu lado que não é tão bom. que às vezes você acaba assim, misturando assuntos profissionais com assuntos pessoais. Às vezes a gente tá em casa, a gente tem que estar conversando, eu falo pra ele, agora a gente desliga o empreendedor e vamos conversar coisas relacionadas à casa. A nossa vida, Só né? que nem sempre a gente consegue. Não, e vocês têm um agravante, que é a vida de entretenimento de vocês faz parte dos negócios. Exatamente. Então, assim, vocês não têm como viajar e, né, Nós viajamos. sem um olhar de... Pode não estar contratado o serviço, mas vai ter o olhar de, nossa, ó, É exatamente o que eu ia falar agora. Nós viajamos agora recentemente em janeiro, né? Nós fizemos tiramos férias em uma lua de família. mel. Com 3 crianças, muito nem a lua de mel, né? Depois que tem filhos, é muito difícil ter lua de mel. Nós fizemos as nossas férias, viagem de férias, né, com as crianças. E assim, o combinado era, nós vamos viajar, nós vamos nos desligar do profissional, vamos curtir. Só que não, ao mesmo, eu que impus isso, eu mesmo, no lugar que eu ia, falava, nossa, mas aqui ficaria tão legal fazer um vídeo pra postar na página, né, pra divulgar esse lugar aqui. Enfim, a viagem acabou... Meio que metade da viagem se tornou meio que profissional. Porque nós fomos pra um lugar tão legal. Que legal! Onde vocês foram? Pode nós falar? fomos pro Espírito Santo. Não, que legal! Um estado maravilhoso. E que eu falo, em todo lugar que eu vou agora eu falo assim, eu não entendo porque é um estado pouco divulgado. É pouco divulgado. Pessoal do Espírito Santo, dá um oi aí. Quem estiver por aí. Praias maravilhosas e pouquíssimo divulgado. É mesmo? A gente fez amizade com pessoas de lá, né? Eu falei, gente, como vocês escondem esse paraíso? Aí nem eles mesmos sabem dizer o porquê, né? Mas, por outro lado, eles até gostam, né? Porque o turismo demasiado acaba estragando o lugar. Mas, gente, o Espírito Santo é maravilhoso. Coisa boa, hein? Muito bom. E aí, o que era pra ser uma viagem só de entretenimento... Voltaram com 10 clientes. A gente voltou com vários conteúdos pra subir vídeo de lá. Pra divulgar lá. O que você falou? Vai ter esse vídeo ainda. É isso aí, isso aí. Ah, que coisa boa, cara. Que coisa gostosa. Você vai pro lugar, você não consegue... Não. No entanto que assim, o nosso programa aqui, né, vocês que acompanham a gente sabem que o quão transparente é, assim, sabe? E ele é, digamos que o braço filantrópico da Fábrica de CEOs. O programa Empreendedorismo na Prática é gratuito para a gente realmente mostrar as histórias dos nossos empreendedores. E por outro lado, é um espaço meu que eu posso trazer quem eu quiser. Então eu faço isso, eu tô viajando, eu vejo um dono de... Por exemplo, eu fui esses dias para uma pousada muito legal que tem aqui pertinho em São Paulo, depois eu vou até indicar vocês, que eu acho que tá lá perto da casa de vocês. É uma pousada estilo italiana. E a família dele fundou aquilo, o que era realmente aquilo antes, né? Sim. Que não era uma pousada hoje. Uma fazenda, e da fazenda foi diminuindo, foram vendendo os lotes. E hoje ficou um dono, né? Que é o filho, e transformou numa fazenda. E ele faz legal. toda a alimentação lá dentro. Muito bacana. Então tem café da manhã e jantar, e café da manhã, almoço e jantar feito por ele, de coisas da Itália. Show. Aí eu lá, imagina, né, super, eu amo uma pousada. Eu falei, ai meu, vem gravar o programa comigo, eu quero saber como que tudo nasceu. Convidei, desse ano ele vai entrar aqui pra falar. Show. Ah, lógico, porque é diferente de vender, né?
É assim, mas paga pra ir? Não. Se você quiser comprar o material, né, Erika, igual o pessoal ofereceu, você dá pra comprar o material porque é material já produzido. Mas vem, porque é sobre isso, né? Empreendedorismo a gente vê em qualquer lugar, né? E tem muitas histórias bacanas, muitos segmentos, muitos que as pessoas não sabem. Muito. Que nem recentemente a gente fez um vídeo de um lugar lá em Salto, que é show de bola pra quem tem filhos. É um conteúdo ótimo, que também é café da manhã, estilo colonial. Que delícia. No meio do nada, uma fazenda enorme. As crianças têm contato com os bichinhos. É muito show de bola. E assim, as pessoas pra cá, né? Quem mora lá na região conhece. Mas Não, a gente pra que cá mora não. pra cá acaba não conhecendo. E é pertinho, né? E é pertinho, deu pertinho? o quê? 1 hora e 10 em Salto. Muito legal. E é um muito tipo de legal. conteúdo que eu acho muito bacana. Eles, na semana, levam crianças de escola para ir conhecer o local. Eles também vendem pela Pão de Açúcar. Entendi. As hortaliças. Excursão, né, por exemplo, Isso. né? Muito legal, hein? Então, bora para umas perguntas. Preparada? Preparada. Nasci pronta. Como foi a virada de chave para deixar de ser uma página e se tornar uma empresa? A virada de chave foi acompanhar o serviço dele. Quando ele montou a agência, que ele ia para criar conteúdo em determinado cliente, eu sempre procurava saber aquele cliente dele, pesquisava, dava dicas. Por que vocês não fazem vídeo assim? Então eu vi que em mim começou a nascer interesse por isso, né? E aí já que eu crio conteúdo para levar dicas, por que não nos tornarmos já uma agência que, além de dar dica do lugar, a gente já gera conteúdo para ele? Muito legal. E isso foi muito recente, a gente nos tornarmos uma empresa, uma agência, né, que eu falo, 2 meses pra cá. Isso que eu ia falar, quando você veio aqui, não era ainda. Foi de 2 meses pra cá. Que Então a gente tem muito o que conversar depois deste programa. Deu essa virada de chave aí. Quem quiser aqui vir gravar o programa comigo, sempre tem um papo depois. Eu falo que dá pra pegar um monte de é fornecedor, é cliente, não é? Sim, verdade. Vários gatilhos. Vários. Com a sua vivência até agora, o que você gostaria de saber, né, antes de empreender, que teria facilitado a tua jornada? Eu acho que o principal, que é a nossa principal dor, assim, que eu falo, é em relação à contratação, a liderar pessoas, é o problema, é a questão principal que eu acho que não só a gente conversa com muitos empreendedores lá na nossa cidade e a principal dificuldade é lidar com funcionários. Vamos falar então dos desafios? Vamos. Você colocou 3 pontos aqui, que é literalmente como gerenciar a empresa, contratação e liderar pessoas. Posso dar uma sugestão? Pode. A primeira coisa é você se conhecer. O autoconhecimento, assim, é o que vai fazer com que você conheça o outro. Sim. Isso é pra vida. Então, fazer terapia, fazer imersão, saber quais são os seus gatilhos, seus desejos, saber qual é o seu perfil, a sua personalidade, qual é a melhor forma que você tem de se expressar, qual é o jeito que você gosta de fazer as coisas. Isso é autoconhecimento puro. Sim. Você entende em você e você começa a observar que o outro é muito igual, porque nós não somos seres humanos iguais, mas existem muitos estudos sobre pessoas, né, sobre desenvolvimento humano, que você começa a entender qual é o gatilho de todo mundo, quais são os desejos, você começa a falar, tá. Então essa é a primeira coisa que é um pouco mais intrínseca, né, não é um passo a passo certinho. A segunda coisa é ter processo claro de contratação. Então, antes de contratar, entender por que precisa contratar. Qual é o objetivo da área que você está desenhando? Fazer o job description realmente dessa vaga. Colocar ali o mapa do que você deseja naquele profissional. Daquele mapa, buscar um headhunter, ou você mesmo entrar na Cato, entra na vagas.com, começa a pesquisar, procurar, e aí faz a entrevista. Tem que estar dentro daquele mapa que você desenhou. O horário de trabalho, a faculdade, o perfil da pessoa, o que ela vai fazer, o que ela não vai fazer. E depois da contratação, fazer 3 meses de experiência e ponto final. E essa experiência tem que ser acompanhada semanalmente, para ver se aquilo que aconteceu na entrevista realmente a pessoa se confere, né? Se confere. Se passou dos 3 meses, assim, grandes chances que vai dar certo.
Mas é um risco. É erro e acerto. Então, vai testar, vai errar, vai melhorar para a próxima. E é constante isso. E eu percebo que não só a gente, muitos empresários, muitos empreendedores estão com essa mesma dificuldade. E é de achar a mão de obra. Mas porque o erro muitas vezes fica com a gente. A gente quer uma mão de obra assim. Oi, você tá aí livre? Ô, vem cá, você tá de boa? Quanto custa aí? É isso aí? Ah, beleza, trabalha aqui comigo. Vem. A gente não sabe o que a pessoa tem de desejo, tem de expectativa, tem de medo, o que a pessoa realmente quer entregar. Se a pessoa, ela é uma pessoa que vai ser só uma mão de obra, ou se vai ser uma pessoa realmente comprometida com os resultados, Sim. porque isso interfere. Exatamente. Às vezes você precisa só de uma pessoa aqui para fazer um job. Às vezes você precisa de um braço direito que vai entender sobre financeiro. Mais ou menos é o que eu falo pra ele. É entender o perfil da pessoa, porque cada pessoa tem um perfil. Tem pessoa que tem um perfil pra liderar uma equipe. Isso. Tem pessoa que tem um perfil de ser liderada. Isso. Que a gente chama isso carreira em Y. Em grandes organizações, é assim, ou a pessoa, ela vira um especialista e ela cresce na carreira dela como especialista, júnior, pleno e sênior, ou a pessoa vira um gestor, que também cresce na carreira dela como júnior, pleno e sênior. Só que o gestor, ele sabe fazer o time trazer o resultado. O especialista sabe fazer o resultado. Isso, exatamente. Só que eu falo tudo isso pra ele, só que com outras palavras, mas é exatamente isso. Aí você tem que encontrar esse perfil no seu funcionário. E não minha empresa hoje precisa de 10 vagas, por exemplo. Não, uma pessoa vai fazer as 10, não dá. Não dá. É queimar, e normalmente o pequeno empreendedor faz isso. Exatamente. Contratar uma pessoa para atender o telefone, que faz a postagem, que faz o financeiro, não é por perfil. Sim. E é por área, vaga. Então assim, se eu puder trazer para vocês uma única coisa das 3 respostas é essa. Mas é um aprendizado constante. Exatamente. É fazer mentoria, é fazer consultoria. A Sebrae tem um monte de curso técnico, realmente, de empreendedorismo. Como fazer fluxo de caixa, como fazer isso. Então, aqui na Fábrica de CEO, se vocês quiserem, também tem a parte da educação. Sim, porque, gestão, estratégias, negócios e autoconhecimento empreendedor. Com certeza a principal dor do empreendedor seria isso. É, a principal dor. Porque quando o empreendedor precisa crescer, sem gente ele não cresce. Não cresce. A gente entendeu isso, porque quando a gente montou a agência, você acha que você vai conseguir fazer tudo, mas você não consegue. E você só cresce quando você colocar na sua cabeça que você tem que começar a dividir as tarefas. É isso. Aí vocês conseguem contratar um funcionário. Foi ótimo, tal, beleza, tá lá. Aí vem a segunda etapa, você tem que ter processo. Senão você não consegue medir o que o funcionário tá fazendo. Aí tem que ter fluxo. Por quê? Você vai precisar de outro funcionário. O processo de um não é o processo do outro. Qual é o fluxo que gruda o trabalho de um para o trabalho do outro? Aí começa a criar as métricas. Aí começa a criar as metas. Aí começa a criar os indicadores. É escadinha. É escadinha, é crescimento. É literalmente de estagiária a CEO. Por isso que a marca nasceu. Exato. Porque era de estagiária a CEO e aí virou fábrica de CEOs. Porque todo pequeno empreendedor precisa nascer com a visão de CEO do seu próprio negócio. Verdade. Respondido? Respondido. Momento mentoria check? Dúvidas, chefe? E aí, depois de tudo isso que eu falei da parte mais, digamos que, desafiadora do empreendedorismo, o que te anima a continuar nesse caminho? Cada feedback que eu recebo de um cliente, de um parceiro, né? Eu não costumo chamar de cliente, eu chamo parceiro, né? Que eu falo que eu fecho parcerias. Cada feedback, nossa, trouxe... O vídeo que vocês fizeram gerou muito engajamento. Muitas mensagens que eu recebi, né? O parceiro falando, querendo saber mais sobre o nosso trabalho, sobre o nosso negócio. E isso faz eu querer cada vez mais me aperfeiçoar, melhorar cada vez mais para entregar com excelência esse tipo de conteúdo. Muito legal. Muito legal. Porque você pega um pequeno comerciante, que nem a gente faz vídeo para lugares grandes e lugares pequenos. Você agregar para aquele pequeno comerciante, ele no final do mês, ele vê que as vendas dele aumentaram
graças a um trabalho seu, isso é super É muito gratificante, né? Acho que a gente passa por todas as dores e perrengues aí de empreender exatamente Sim. por causa disso, E, né? como eu falo, eu cresci vendo os meus pais terem comércios pequenos e no final do mês sempre fazendo conta para continuar a manter o comércio. E aí é isso que eu levo para minha vida, né? Tentar contribuir ao máximo para aquele pequeno comerciante, aquele pequeno empreendedor tenha a marca dele elevada, consolidada. Muito legal. Seus pais estão vivos? Sim, graças a Deus. Eles vão são assistir? novos. Acredito que sim. Manda um beijão. Ô, pais, Sim. olha só o ensinamento É. que vocês passaram para essa menina, hein? Meu pai, nossa. Deve Tanto estar meu pai quanto minha orgulhoso. mãe. Com certeza. Ai, que delícia. Então, beleza. Estamos chegando quase ao fim. Eu tava triste, nervosa, ó. Ai, tá vendo? Foi difícil? Não, Então, ó, tranquilo. pessoal, ela é uma influenciadora, hein? Então, imagina, ela tá sempre nas mídias. A gente foi começar a gravar, ela ficou com vergonha. Eu falei, não é possível. Pra vocês verem, ó, vocês estão aí atrás da câmera. Sempre vocês o não novo conseguem ver. assusta, né? É, tipo, ai, meu Deus, será que vai dar certo? Foi ruim? Não. Deu pra perceber Pelo que tava contrário, gravando assim, não. né? Gostoso? É um bate-papo. E olha que tem um monte de Super câmera aqui, hein? descontraído. É celular, é câmera no fundo, é câmera na frente, é tudo, né? É só você mentalizar que você tá batendo um papo com uma grande amiga que só tem a acrescentar ainda mais na sua Olha, carreira. a gente um dia vai transformar esse programa em ao vivo. Porque, por enquanto, hoje é gravado exatamente porque eu não consigo dar conta da gestão dos negócios, né? Então, deixa, por enquanto, ser gravado. Vai ser à noite só pra tomar vinho. Delícia. Imagina depois de 3 taças de Não vinho. é, meu? Um vinho com a Glê. Tipo, eu acho que vai ser assim, ó, empreendedorismo na prática. Você olha a taça meio cheia ou meio vazia? O lado leve do O lado empreendedorismo. leve do empreendedorismo, meu. Então, ó, são as suas perguntas de autoridade agora. É como se todo o seu público estivesse agora aqui na sua frente e você agora, a Érica de Ferraz, vai estar aqui na câmera falando. Sem roteiro do maridão. Qual é o teu público e como você os ajuda? O meu público, né, começou restrito, o público de Ferraz, né, limitado lá na minha cidade. Hoje, graças a Deus, o meu público tem de várias cidades. Quando eu entro lá para ver as minhas métricas, desde do lugar mais afastado até o mais próximo da minha cidade. Varia as idades, né, que eu falo que hoje o meu público varia de 20 anos até 65 anos. Então, eu falo para várias etapas de idades diferentes, né? Meu público varia muito. E o que eu espero, né, agregar sempre é o público que assiste o conteúdo, conhecer lugares novos, ter dicas de lugares, e o outro lado, o empreendedor ter a marca dele, como eu já disse aqui, ser conhecida, ganhar notoriedade. Muito legal. E aí a Érica vai falar para nós da fábrica que o cliente dela, agora é promessa mesmo assim, ó, o cliente que você vê que, cara, tem que mostrar a história dele pro Brasil, você vai me indicar. E eu vou convidar aqui para fazer o programa com a gente. Nossa, lá na minha cidade tem vários, viu? Gostou? Tem um hotel pra passar pra ela já. Tem. Beleza? vários, viu? Mas tem que ser assim. Ele passa por um CRI, vocês já sabem, né? Sim. Faz entrevista e tal. Passou, E ele tem vem gravar histórias com a gente. muito bacanas, muito, de crescimento, assim, Pode falar que é nosso parceiro. pode deixar. Ser cliente, acaba virando amigo. Então, você É lógico, é isso tem aí. muito. história de cada um. A gente vai mudar a história desse país, o empreendedor não vai mais se sentir solitário. Boa. Segunda pergunta. Olhar pra câmera com aquele jeito Érica de ser e qual diferencial você traz pro seu mercado? E como que o seu negócio consegue posicionar esse seu cliente? Eu falo que o nosso diferencial, porque assim, páginas de dicas e agências de criação de conteúdos, hoje em dia tem várias, né? E o que a gente tenta ser único no que a gente faz. Entregar um trabalho, claro, com excelência. E assim, entender que cada cliente atender a necessidade dele no pessoal. Não ver como só mais um cliente, é só mais um conteúdo, não. Entender no que ele precisa, qual é o principal foco daquele cliente, qual é a principal dor dele, o que ele quer levar para o público dele. E a gente basear o nosso conteúdo naquilo, para levar com excelência. Muito legal.
Muito da hora. E não são só videozinhos, né? Como às vezes as pessoas falam, vem aqui fazer um videozinho. Não, a gente entrega o nosso tempo, a gente entrega o nosso melhor. A gente se especializou, que nem ele fez curso de pilotagem de drone, né? Então, além de mostrar a estrutura do lugar, a gente quer mostrar a localização, que é de fácil acesso, fica próximo aonde. Então, a gente dá todo esse manual pro consumidor final, que é o nosso público, né? Ele conhecer aquela marca. Muito legal. Perfeito. O que mais te orgulha na sua trajetória até hoje? O que mais me orgulha é ter tido coragem. Que às vezes eu acho que eu não tenho coragem, mas quando eu olho pra mim, eu falo, não, eu tive coragem. Que linda! Eu acho que é o principal. Muito bem. E aí, do fundo do seu coração agora, a gente vai olhar para aquela câmera para se despedir. Eu vou deixar uma surpresa aqui para vocês no final. Mas agora é pro nosso público, Érica. Pro público do empreendedorismo, que quer começar a empreender, que precisa ter coragem. Que já tá empreendendo e já tá passando por todos os desafios enfrentados aí, que a gente que tá nesse mercado, nessa labuta há tanto tempo, sabe a dor que é. O que você falaria para eles? Principal, ter coragem e não desistir. Assim, eu acho que obstáculos, eles aparecem para serem, para motivar e não desistir. Eu acho que é o principal. Como eu falo, eu vim de uma família de comerciantes, meus pais passaram por vários obstáculos, vários. Crise financeira, crise na época do Collor, que eles passaram por uma crise que abalou. E o foco era não desistir. É você traçar a sua meta e falar assim, não, eu vou até chegar no meu aonde eu quero chegar. Que lindo. Obrigada. De nada. E a minha mensagem pra você é: sem coragem, meu filho, você não vai fazer nada e você precisa escolher o teu difícil. Porque ficar desempregado é difícil, trabalhar como CLT é difícil, ser mãe é difícil, ser empresário é difícil, qualquer coisa é difícil, então escolha o teu difícil. Porque quando a gente escolhe o nosso difícil, a gente consegue ver todas as motivações que essa dificuldade nos traz, esse desafio nos traz e faz com que nós sejamos mais fortes dia após dia. Já a gente vai começar a fazer, assim, coisa realmente de mudança na vida dos empreendedores, não só aqui do ABC, a gente vai começar, né, pelo ABC, claro, mas essa cabeça, sabe, de empreendedor realmente do mercado digital. É mostrar que o mercado digital, ele é um novo mercado, ele não é só o marketing digital, ele é um novo realmente mercado, assim como nasceu, né, a indústria automobilística na época ali de Henry Ford, né, esse mercado veio para ficar. E vocês, pequenos empreendedores, principalmente do mercado digital, precisam entender sobre gestão, estratégias, negócios e principalmente autoconhecimento empreendedor. Com certeza. Porque é um negócio, tá? É empreender, é fazer gestão, igualzinho como um negócio tradicional. Então, te vejo aqui novamente na próxima segunda-feira, às 6 horas da manhã, com o nosso super programa Empreendedorismo na Prática da Fábrica de Seus. Tchau! Beijo! Você, criador de conteúdo que procura assim, um estúdio para gravar o seu conteúdo, o seu vídeo para o YouTube, enfim, para suas redes sociais. Aqui eles têm um ambiente certinho. Teleprompter, câmera e chroma key. Perfeito para você gerar qualquer tipo de conteúdo. Você que tem podcast ou quer ter o seu próprio podcast, mas não tem um lugar específico, aqui no Colabora eles pensaram em tudo, hein? Um estúdio especialmente para você fazer o seu podcast completo e de última geração. Quando eu falo que são ambientes estrategicamente pensados em tudo para você que é criador de conteúdo, é exatamente isso. Um ambiente para você que quer criar conteúdo gastronômico. Eles pensaram em tudo. Aluga esse ambiente aqui, e pode gerar o conteúdo que você quiser dentro do seu nicho. Agora, se você procura um ambiente mais intimista, mais agradável, seja para criação de conteúdo ou até mesmo para aquele bate-papo, aquela reunião mais aconchegante, eles pensaram em tudo. Onde encontrar um ambiente que, além de eu gerar conteúdo, ainda posso fazer aquela reunião, receber várias pessoas,
ter cafezinho, ter um momento de descontração. Aqui no Colabora eles têm uma sala especialmente feita para isso. E para finalizar a nossa experiência aqui no Colabora, estamos aqui no Espaço Átrio, onde tem arquibancada, retroprojetor, vários espaços pensados estrategicamente para você. Colabora!